A paz de Deus, amados irmãos, continuando com a leitura bíblica, hoje a gente vai começar a ler Êxodo, né? Mas antes de ler Êxodo, eu vou explicar o final ali de Gênesis, que eu não expliquei algumas partes, né? E aí a gente continua lendo Êxodo. Então, Jacó, né, no leito da morte dele, né, Jacó, que passou a se chamar Israel, no leito da morte dele, ele vai e abençoa os filhos dele, né? Só que ele tira lá a primogenitura dos 3 primeiros filhos dele, passando para o 4º filho, que é Judá, que vai receber a primogenitura, né? Que é, né, a primogenitura, né? A primogenitura dá uns direitos a mais lá pro filho e além da sucessão lá espiritual, né? Que Judá, ele vai ser a descendência, né? Que vai chegar até Jesus. Então, ele que vai continuar, a descendência vai continuar nele, né? A descendência que vai até Davi e que depois vai continuar a Salomão e vai indo até chegar em Jesus Cristo. Vai sair de Judá, do 4º filho. Por quê, né? Porque os 3 filhos primeiro ali de... Os três filhos primeiro ali de Jacó, eles pecaram, né? O que Rubem fez, né? Rubem, ele se deitou com Bilha, né? Uma das concubinas lá de Jacó. E ela não era esposa oficial dele, mas ela era uma das concubinas dele, né? Ele teve filhos com ela, né? Ele recebeu ela de uma das suas esposas. E o filho dele não poderia se deitar com ela, né? Com tantas mulheres lá naquele tempo, ele não poderia se deitar com ela. Então ele chama que Rubem, né? Ele fala que ele é inconstante, né? Então ele age ali pelo desejo da carne, ele se deixa levar, né? Ele não cumpre lá as coisas certinho, né? E Jacó, ele é justo, né? Como Deus é justo, né? Porque aquele que anda com Deus tem essa característica, né? De praticar a justiça, né? Assim como Deus é justo, aquele que serve a Deus pratica a justiça. Então, ele foi justo ali, ele, né, retirou lá a primogenitura de Rubem por causa desse delito, né? Ele diz aqui, subiu a minha cama, né? Então, ou contaminastes, subiu a minha cama. Então, como... O que isso significa, né? Significa que ele se deitou lá com a concubina dele, não poderia, né? E aí perde a primogenitura por isso. E os próximos filhos ali, Simeão e Levi, que eles fizeram, né? Qual foi o pecado lá que eles cometeram, né? Eles, na época que Diná foi contaminada, eles enganaram, né, lá o povo, né, que servia lá o príncipe lá que contaminou a Diná. O que eles fizeram, né? Eles falaram assim, tinham feito lá um acordo, né? Vocês vão se juntar com a gente dá a Diná para ser a sua esposa, né? Falou lá pro rapaz. E aí, mas desde que vocês se circuncisem, né? Que sejam circuncidado todo o varão. E eles concordaram, né? Mas aquele povo, eles não tinham, né, culpa ali do pecado daquele príncipe, né? Daquele rapaz lá que se deitou com Diná. Eles não tinham culpa, né? E que Simeão e Levi planejaram, né? Eles falaram para eles lá circuncidar, porque a circuncisão era como uma cirurgia, né? Cortava lá a pele lá do prepúcio e aí os rapazes, né, ficavam no dia seguinte com dor e debilitados, né, incapazes de lutar. Então eles foram muito cruel nessa parte, né? Porque daí todos os varões daquela cidade estavam incapazes de lutar, né? Eles estavam debilitados e aí eles foram covardes, né? Eles planejaram isso, né? O povo circuncidou e aí eles tiraram a espada deles lá e foram lá e mataram todos, né? Os varão e saquearam os bois, né? E aí Jacó lembra eles aqui disso, né? Fala, né? No seu secreto conselho, o que ele fala aqui? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua
congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Então, né, Jacó ficou muito lá decepcionado com eles, e aí tira a primogenitura deles, né, cumprindo ali a justiça do Senhor, né, deixando lá a primogenitura para Judá. E ele chama lá Judá, né, de leão, né, leãozinho, né, e falou lá que os irmãos dele vão se encurvar a ele, né, e diz lá, como um leão velho, quem o despertará, né? Então ele abençoou ali Jacó. E mais para frente lá, quando vem Jesus, né? Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, né? Olha que lindo, né? Porque Jesus vem lá da geração de Judá. Então, assim se cumpre ali toda a justiça de Deus, né? Tudo que Jacó profetiza ali na vida dos filhos dele, né? Tudo vai se cumprir, né? Quando Josué for lá dividir as terras, né, de Canaã, vai se cumprir ali toda a justiça, que tudo que Jacó profetizou, né, as terras, a separação, vai ser tudo certinho, conforme, né, Jacó ali falou. Então, continuando, né, hoje começando aqui em Êxodo, o segundo livro é escrito por Moisés. Diz assim: a descendência de Jacó no Egito, Êxodo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó. Foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Então, né, ali José morre, né, e toda aquela geração dele, né, mas o povo de Israel se multiplica grandemente, e o novo rei lá teme, né, acha que eles estão se multiplicando demais e começa a ficar muito rigoroso com eles, né, muito severo, né, multiplica lá as dificuldades do povo, né, sobrecarrega o povo, com medo, né, que eles se ajuntem lá com os inimigos e guerreiem contra ele, né? Continuando. E puseram sobre eles maiorais de tribos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, ali, quanto mais o povo de Israel era afligido, mais eles se multiplicavam, né? Era a mão de Deus sobre eles, né? Multiplicando eles, assim como havia prometido a Abraão. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Continuando. As parteiras poupam as vidas aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida.
Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então ali, né, o rei do Egito, né, temendo, né, porque mesmo eles tratando o povo lá com dureza, eles continuaram se multiplicando e eles viram que não tinha como parar essa multiplicação, então ele resolveu, né, mandar as parteiras lá matar os rapazes, né, os meninos, né, que nascessem meninos. Mas a parteira temeu a Deus e não matou, né, e disse que as hebreias, quando elas iam matar, as hebreias já tinham nascido os filhos, né, então elas não eram como as egípcias que tem filho lá e não percebe, né, ou que precisa de ajuda para ter filhos. Ela disse que elas eram vivas, né, que elas tinham os filhos praticamente sozinhas, né? E elas percebiam, né, que os filhos estavam vivos, então não tinha como matá-los. E aí, né, Faraó fica lá tentando de tudo, né, para eliminar lá o povo, né? E aí, continuando agora em Êxodo 2, o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abriu-a e viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então, né, nasceu lá Moisés, né? E a mãe dele escondeu ele, né, por 3 meses, mas quando ela não podia mais escondê-lo, ela colocou ele no rio, né? E a irmã dele foi seguindo, né, para ver o que acontecia. Quando a irmã dele viu que a filha de Faraó achou ele, a irmã dele, né, se aproximou dela e falou: Vou chamar lá uma hebreia, né? Vou chamar lá para cuidar desse menino para você. Mas ela era irmã do menino, mas ela não disse, né? Ela era irmã de Moisés, mas ela não falou, né, para a filha do faraó. Aí a filha de faraó achou, né, interessante, falou: Então tá, então vai lá e faz isso que você disse, né? Vai chamar lá uma hebreia para criar esse menino para mim. E a menina foi lá e chamou a própria mãe de Moisés, né? Que vai criar lá Moisés, né? Secretamente, né? Não vai se revelar que é a mãe dele, né? Então, mas ela mesma pôde criar o filho dela. E aí, continuando. Então, daí ela disse, né? Vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Então a própria mãe de Moisés cria Moisés, né, enquanto ele é pequeno, né? Aqui não diz a qual idade, né? Mas acho que enquanto ele era que mamava, né?
enquanto ele tinha que ser amamentado. Então ela criou e recebia um salário para criar o próprio filho dela, né? Porque a filha do faraó não sabia que ela era a mãe do menino. E aí, depois que o menino cresceu, ela levou lá para a filha do faraó, que adotou ele como sendo o filho dela, né? E aí, assim, Moisés cresce lá no palácio, né? Entre lá o povo, né, egípcio, e ele vira lá muito grande, né? Muito, né, poderoso, né? Mas depois ele vai deixar tudo, né? Por amor a Deus, que Deus vai ter um encontro com ele e ele vai obedecer o Senhor. Ele vai deixar toda aquela glória lá para obedecer o Senhor. E ele Moisés, ele cresce lá como um rapaz justo, né? Ele defende os hebreus, ele não gosta de toda aquela crueldade, né? Ele tem a justiça dentro dele, né? A justiça de Deus, né? Como eu havia dito, né? Todo o povo do Senhor tem a justiça dentro de si, né? Porque Deus é justo, né? E aquele que serve a Deus, ele também é justo, né? Ele é inclinado à justiça, a fazer justiça. Então, continuando. Moisés mata os egípcios e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então Moisés, né, ele vê as brigas lá, né, e ele, quando tem uma pessoa injusta, ele defende a outra pessoa, né. Ele chega na pessoa injusta lá e fala: ó, você tá agindo errado, você tá agindo mal, né. Então tinha lá um egípcio agredindo ou sei lá, maltratando um hebreu, e ele defendeu e acabou matando esse egípcio, né. Deve ter matado lá sem querer, né, mas no meio da briga, né, como era antigamente, não tinha assim uma justiça, né, então o mais forte lá prevalecia, e às vezes se Moisés não matasse, acabaria morrendo. Então ele acaba matando esse egípcio e ele enterra, né? Ele viu que não tinha ninguém olhando e ele vai em terra, mas sempre, né, tem alguém que tá vendo, né? E ali tinha, né, um dos hebreus acabou vendo a situação e depois, né, lança isso na cara dele, né? Acaba sendo injusto lá com o próprio irmão dele e ele vai defender e o rapaz lá lança na cara dele, né? Você é juiz, por acaso, né? Quem que te colocou como juiz de nós, né? Pretende me matar, como matou egípcios? Foi egípcio. E assim, Faraó lá fica sabendo, né? Que Moisés, né, tá agindo dessa forma, né, defendendo lá os hebreus, e aí procura matá-lo, e aí ele foge, né, e vai morar lá em Midian. Então ele se assenta junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Então, ali, mais uma vez, Moisés, né, lutando e defendendo lá o povo oprimido, né? Então, as filhas lá do sacerdote, né, vai lá dar água para os animais e, né, e vem os pastores lá e, né, tocaram as mulheres, né, para eles pegarem água. E Moisés vai lá e defende essas mulheres e tira a água e dá água para o rebanho delas, né? Ele sempre lá agindo com justiça, né? Defendendo, né? Não é coisa dele, né? Que nem falam, né? As pessoas, né? O que você tem a ver com isso, né?
Não era nada que ele tinha a ver com isso, mas ele não conseguia se calar diante das injustiças, né? Ele tinha essa natureza. Ele ia lá e defendia o povo lá que estava sendo oprimido, né? Então, mais uma vez, ele defende ali as moças e dá água lá para os animais das moças, né? Continuando, né? E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. Ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Então ali, né, Moisés acaba morando com esse homem, né, que ele tá fugido lá do Egito, e o homem dá lá uma das filhas dele para Moisés, né? E Moisés gera um filho, né, chamado Gerson. Aí, continuando, a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Então, né, morre lá o rei do Egito, e o povo de Israel começa a clamar ao Senhor, né, por causa daquela servidão, e aí o Senhor se lembra dele, né. Olha que a importância, né, da gente estar sempre clamando ao Senhor, né, porque às vezes está passando por alguma dificuldade, mas a pessoa não busca Deus, busca sempre resolver os problemas sozinho, né? E aí Deus está lá disposto, né, para ajudar, mas a pessoa não busca o Senhor, né? Então o Senhor, ele deu livre-arbítrio, né? Ele deixa a pessoa viver, né, conforme aquilo que ela quer, né? Deus não obriga ninguém a buscar ele, mas o povo de Israel ali buscando o Senhor se lembrou deles. E aí lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, né? Então lá em Êxodo 3, aí Deus já começa a falar com Moisés, né? Então, né, Deus se agrada também, né, de Moisés, né? E Moisés já estava, né, já nasceu para esse propósito, né? Já estava nele, né? Esse propósito de defender o povo de Deus, né? De lutar pelo povo de Deus. Ele enfrentava, ele ia, ele defendia lá as pessoas injustiçadas, então já estava no sangue dele, né? Já era um propósito de vida dele, né? Que maravilha, né? Deus é maravilhoso, né? E aí Deus vai fazer muitas obras aí, né? Nesses episódios aqui, no povo da vida na vida do povo de Deus, né? Assim como Deus faz muitas obras nas nossas vidas, né? No dia de hoje, né? Naquele que se firma no Senhor. Então, é isso. Terminamos aqui, né? Êxodo 2. Depois a gente continua lá. Continuem firmes no Senhor, continuem orando, jejuando, buscando o Senhor, né? Não percam a esperança, né? Não deixe de buscar o Senhor, não deixe as dificuldades desanimar vocês e continue sempre buscando a Deus, né? Porque Deus é fiel e maravilhoso, né? E Ele é maravilhoso, Ele tá sempre aí na vida do povo dele, né? Cuidando e atendendo às orações, né? Que Deus ouve as orações do justo, né? E Ele nos ama muito. Então, continue buscando o Senhor. E é isso. No próximo vídeo a gente continua. Deus abençoe a todos.